Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a um tema muito caro ao mundo da patrologia, que é a interpretação alegórica dos padres da igreja, tá certo? Essa interpretação alegórica que nasce a partir do contato, né, desses padres com o mundo grego, helênico, mas há também uma fonte que é Filon de Alexandria, né, que tem uma interpretação alegórica de alguns textos da Sagrada Escritura. Vamos começar a nossa reflexão a partir do que diz Ângelo de Berardino, que é um grande doutor da patrologia, tive a graça de ser aluno dele. Ele escreveu é dele esse livro aqui tão famoso, né, que eu não tinha colocado aqui para mostrar, mas eu vou mostrar a vocês. Dicionário Patrístico e de Antiguidades Cristãs. Eu aconselho, quem quiser aprofundar, aqui tem muita coisa, não é? E deixa eu ver se esse é realmente o de Ângelo de Berardino. Tem vários colaboradores, né? Mas me parece que o Ângelo de Berardino é o grande organizador, não é? Exato. Dicionário Patrístico de Antiguidades Cristãs, tradução de Cristina Andrade, organizado por Ângelo de Berardino, que foi meu professor italiano. Então é um texto muito interessante, se quem quiser comprar, é meio grosso também, mas é um livro de pesquisa, né? Um livro para pesquisar e aprofundar o mundo da patrologia. E ali ele fala sobre a alegoria. O que é alegoria? Peguei só uma parte pequena aqui para ler com vocês. A alegoria de agoreion, dizer outra coisa, significa dizer outra coisa. O que é então uma reflexão alegórica, né? É o procedimento poético e ao mesmo tempo retórico pelo qual se diz uma coisa e se significa outra. Continua ele. Dante escreve selva e entende pecado. Então muitas vezes nós escrevemos uma coisa que tem outro sentido e é preciso ir para além da palavra, né? Tem um texto muito interessante, um livro que foi lançado sobre essa interpretação alegórica dos padres, chamado Da Letra para a Alegoria, né? Porque os padres partiam muito da filologia, né? São Jerônimo era craque em fazer isso. Pegava o texto e procurava entender o significado das palavras. Inclusive Jerônimo escreveu, tem uma obra de Jerônimo que é sobre o sentido dos nomes próprios na Bíblia, o que significa cada nome próprio. Um livro muito belo, eu creio que não tem em português, mas é muito belo, o sentido dos nomes na Bíblia, né? Pois bem, então ele partia da filologia, mas para chegar à alegoria, tá certo? Os antigos interpretaram as perseguições, aqui a alegoria no mundo antigo extra-bíblico. Os antigos interpretaram as perseguições de Ulisses como a alegoria das vicissitudes da alma humana em busca de redenção. Por exemplo, se falava daquele texto, né, de que Ulisses estava voltando para casa, estava no barco, sabia que ia passar num lugar do mar, um certo espaço onde tinha as sereias. O que ele fez? Ele disse: eu quero voltar para minha esposa, então eu não quero ser seduzido pelas sereias. Me amarrem no mastro do barco, eu quero escutar o canto, mas não quero ser seduzido, não vou sair. E vocês coloquem no ouvido de vocês uma cera, uma espécie de cera para tapar os ouvidos, né? Os marinheiros fizeram isso e quando eles passaram na região das sereias, Ulisses escutou o canto das sereias, mas não foi seduzido porque estava amarrado àquela haste, né? Então, alguns padres da igreja dizem que assim é o cristão, né? Se ele está seguro na haste, que é a cruz, né? Se ele está seguro ali, ele pode passar por muitos lugares e escutar cantos e cantos de sereia, que são cantos que envenenam e deturpam a alma, e ele não vai se corromper, porque ele está amarrado à grande haste da nossa fé, que é a cruz de Cristo, não é?
Muito bem. Então, os padres usaram também esses textos, de alegoria do mundo extra-bíblico, para também fazer alegoria no mundo bíblico, né? E assim a Bíblia está cheia disto, né? E os padres da igreja, com muita sabedoria, tomaram esses textos e deram interpretação muito bela. Por exemplo, vou citar aqui para vocês algumas. O modo como Orígenes interpreta o texto do bom samaritano é belíssimo. O bom samaritano é Cristo. O homem caído na estrada é a humanidade pecadora, sofrida pelo seu próprio pecado. A instalação, ou a pensão, onde o bom samaritano leva aquele homem para se recuperar, é a igreja. É o lugar onde recuperam-se os doentes, né? A igreja é chamada de grande lugar de recuperação, como se fosse um grande hospital, um lugar de cura, né? E é também chamada de lugar de exercitar a alma, como se fosse um ginásio no estilo grego, né? O ginásio era para exercitar o corpo, a igreja é um ginásio, uma academia onde se exercita a alma, não é? A igreja é chamada também de grande refeitório, casa do pão, né? Belém não é mais aquele lugar distante, mas cada igreja é casa do pão, e a manjedoura não é mais aquela manjedoura só de Belém, mas em cada altar é uma manjedoura, porque é um mangiatoio, quer dizer, em italiano mangiare é comer, né? Então, em cada missa nós estamos diante de um mangiatoio, de um lugar onde existe a comida verdadeira, que é Cristo. E por aí vão as alegorias belíssimas. Depois, no mesmo texto ainda do samaritano, se diz que ele colocou óleo no doente. Óleo significa os sacramentos, né? Quer dizer, ele foi recuperado pela força dos sacramentos. Depois, há outros textos, o texto do Bom Samaritano é um dos textos belos. Depois, Orígenes trata, por exemplo, a questão da saída do povo de Deus do Egito, a partir de tipologias, mas também de maneira muito alegórica. Orígenes diz, por exemplo, o povo foi liberto do Egito e passou pelo Mar Vermelho. No ensinamento de Orígenes, o Mar Vermelho é a água do batismo, né? Onde o egípcio foi afogado, o egípcio morreu, quer dizer, o velho homem. E no batismo morre o homem velho para surgir um homem novo, né? Aquela força do Egito, a força do pecado que é dentro de nós, ela é afogada, sepultada com Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Depois há outras e outras alegorias. Por exemplo, São Jerônimo, falando sobre Jerusalém e as portas de Jerusalém. Ele diz que as portas de Jerusalém são os sentidos, e Jerusalém somos nós. Se os sentidos estão escancarados para todas as realidades, Jerusalém será tomada. E o trono do rei, que é o coração, será tomado. Então Jerusalém é o ser humano, e as portas são os sentidos por onde podem entrar coisas boas ou coisas negativas. Cada um é responsável pela sua Jerusalém, né? Pelo seu progresso ou não. Depois, um outro texto interessante é o texto da Samaritana, em que Cristo diz, tiveste 5 maridos, quer dizer, os 5 sentidos. Tu fostes casada com prazer o tempo inteiro, buscaste prazer em tudo e não encontraste o prazer verdadeiro. E agora está diante de ti um noivo verdadeiro, né? Então também um outro texto cheio de alegorias. Aliás, o Evangelho de João, interpretado por Orígenes, interpretado por Agostinho, e trazem interpretações alegóricas belíssimas sobre os textos do Evangelho de João. Partem do texto, da letra, da filologia, do entendimento das palavras, para depois chegar a estas alegorias, não é? Depois, há uma outra alegoria interessante de Jerônimo sobre a grande barca que é a igreja, não é? Ele diz, a igreja é uma grande barca e na barca existe um mastro, que é a cruz de Cristo, não é? E no mar existem os piratas, que são os demônios, que tentam assaltar o barco, assaltar a igreja e roubar os tesouros.
Os tesouros são os valores humanos e cristãos que estão internos da igreja, né? E essa analogia do barco, a alegoria, né, do barco, serve também para o ser humano, diz Jerônimo, né? Que esse barco é o mundo. E cada um de nós vai navegando neste mundo. Os demônios são os piratas e tentam assaltar o tesouro que é o nosso coração, com toda a beleza, com todas as virtudes que estão sendo cultivadas ali. Então Jerônimo fala sobre esta realidade de maneira muito bela. Depois Orígenes fala das chamadas tipologias. O Antigo Testamento é cheio de tipologias, de tipos, né, de figuras que virão a representar o próprio Cristo. Ângelo de Berardino dirá nesse artigo, né, ele dirá o seguinte, que também a tipologia é uma espécie de alegoria. Ele diz, o tipos de um dado do Novo Testamento necessariamente é alegórica, né? A tipologia é alegórica, quanto ao procedimento hermenêutico adotado, porque dá àquele dado um significado que não é o seu literalmente. Né? Dicionário de Ângelo de Berardino. Então, Orígenes fala das tipologias do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus é o novo Adão. O Adão antigo, por causa da desobediência, fez perder o paraíso e condenou a humanidade a deixar o paraíso para morar no deserto. Cristo agora conduz a humanidade do deserto, a sua missão começa no confronto com o demônio no deserto, para conduzir a nova humanidade para o paraíso, para um outro jardim, né? Para recuperar a condição de morar no jardim de Deus. Né? Depois Cristo é o novo Moisés. Né? Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, e Cristo desce à mansão dos mortos para libertar a humanidade que estava, como diz Lucas, na sombra da morte, né, que estava lá dormindo no Sheol, para a terra prometida, atravessando não o mar vermelho, mas o mar de chamas, até chegar à terra prometida. Bela essa alegoria também, né? Depois, Cristo é o novo Isaac. Isaac subiu aquela montanha com a lenha nas costas, como Jesus subirá também para o monte onde vai ser crucificado com a lenha nas costas, a cruz, né? Cristo é também não só o novo Isaac, mas é o novo José. Agora, como José foi vendido pelos irmãos, Jesus também será vendido por um dos seus, o Judas. Esse José do Egito tornou-se o primeiro-ministro para salvar o seu povo, e Filipenses fala disso. Jesus, sendo Deus, disso não se exaltou, humilhou-se, obedeceu e tornou-se o menor de todos, fazendo-se escravo. Por isso Deus o elevou e deu-lhe um nome acima de todos os nomes. Então Orígenes faz essa tipologia muito interessante, porque ele diz que o Antigo Testamento esclarece o Novo, e o Novo já está, de certo modo, ali contido no Antigo, né? Então ele faz essa relação muito interessante. Ele diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando vocês estiverem diante de um texto da Sagrada Escritura e tiver a oportunidade de ver como os padres da igreja interpretam esse texto, é interessante. Se você tem um livro, existem hoje vários manuais de interpretação bíblica dos padres da igreja. No Brasil, só tem um. Não é uma coisa grandiosa, mas é alguma coisa já da interpretação dos padres da igreja. Eu tenho ele aqui, é o chamado Lecionário Patrístico Dominical, o que a gente tem em português, certo? Mas você pode ter em outras línguas muita coisa boa, como a Bíblia comentada pelos padres da igreja, tem em espanhol, tem em italiano também.
E você tem outras e outras obras que falam de maneira alegórica. É belo, e eu queria terminar com isso, as alegorias que Rabula de Edessa, que era bispo no V século, faz sobre a Virgem Maria, né? Ele diz que em Maria os mistérios do Antigo Testamento foram revelados, né? E ele faz alegorias muito belas, né? Maria, a nova arca, a arca da nova aliança, né? A primeira arca foi feita do material mais puro e mais nobre que foi encontrado. Maria também, a pura, a nobre, não é? Para carregar dentro de si, assim como a arca levou a lei, carregar a nova lei, Cristo, né? O Verbo de Deus encarnado. E Rabula de Edessa e também Éfrem de Nízibe, que faz parte desse contexto também oriental. Éfrem de Nízibe tem textos belíssimos sobre a Virgem Maria, tratando de maneira muito bela e alegórica a figura da Virgem Maria. Portanto, eu aguardo vocês agora para a próxima lição de patrologia. Esta lição foi um tanto breve. Vamos ter 10 lições ao todo, né, dessa introdução geral ao mundo da patrística. Eu repito, aqui nós não falamos sobre tudo do mundo da patrística. Não é possível fazer isso em um tempo tão pequeno, né? Normalmente eu ensino patrologia 1, são 60 horas aulas, patrologia 2, são mais 60 horas aulas. E poderíamos fazer cursos e cursos fora essas 120 horas aulas, claro, né? Um curso, por exemplo, sobre a filocalia antiga, daria um curso sem dúvida, né? Toda a filocalia. Depois um outro curso sobre a invocação do nome de Jesus e a Puritas Cordis, a partir de Evagrio Ponto, que João Cassiano, o mundo da espiritualidade, né? Desses dois grandes místicos, né? E daí por diante. Quer dizer, o mundo da patrologia é um mundo grandioso, Eu tenho aqui na minha biblioteca os índices, né? E só os índices são obras grandes e assim, volunosas, só de índice para você pesquisar as obras da patrologia, com as quais você pode enriquecer espiritualmente no seu caminho espiritual. Então, um grande abraço para todos e os aguardo no próximo vídeo, na próxima aula, sobre os padres da igreja. Fiquem com Deus.